O primeiro episódio começa em um dos mapas do TF2. Vemos Penis Cupcake entrando na partida. Ele vê um scout e o come. Quando ele vai comer o heavy, não sobrou nada pro Betinho. O Penis Cupcake segue devorando outros infectados do server Blight. E quando termina de derrotar o último, ele ouve o som. E é nos apresentando uma criatura. O primeiro episódio não explica nada nem cita nada sobre esse médico do Paraguai. E o mesmo vale pro episódio do 607. No episódio Puts Engage vs Server Blight, nós vemos a dupla de Heavy, Sandwich Slayer e o Puts lutando contra o Server Blight. O episódio segue normal, até que no final a dupla de X-Tudo vira um papelão e a mesma criatura aparece, porém dessa vez aparece uma cabeça deformada falando. Your thanks. They don't fit our needs. Lock in. Então agora nós temos um nome, Locking Magic. A criatura fala sobre o acordo que eles aceitaram. Novamente vamos ver a dupla de Heavies contra o Server Blight, porém de forma extrema. O episódio começa com os Heavies brigando por um sanduíche, até que o Server Blight ataca e, como eu disse, não sobra nada para o Beta. Os Heavies continuam lutando contra o Server Blush. Inclusive vemos um amigo do Aaron em Server Blight, o Matt, e o Heavy Azul derrota ele através do FNAF 6. Por que não, né, mano? No final eles conseguem achar o sanduíche, mas são teletransportados para o lugar onde está esse Soldier maromba aí. Mas o Locking Magic só solta um grito e infecta esse Soldier. O episódio do American Boot vs Server Bot é com certeza o episódio que mais hypou os caras, porque tem um monte de edit desse episódio, cara. O episódio começa com o American Boot de boaça, sussa na montanha russa, até que o Server Blight tenta atacar ele, mas não dá muito certo. O Spy infectado até tenta fazer algo mais atropelado. Eu vou dirigir depois de beber, o viadinho ali só sabe correr. Meu mano Blight tenta atacar de novo com o exército, mas é derrotado pela Toon Force. No final nós vemos o Locking Magic novamente, mas dessa vez o American Boot decide reagir, e assim começa uma luta. E quando o American Boot ele ia perder, ele é salvo pelo Del, o engineer de Don't Join to the Red Team. Eu acho que é assim que se fala o nome. O Del fala sobre o Locking Magic que está atacando vários universos. Também fala que alguns são imunes ao Locking Magic, como o próprio American Boot, provavelmente o Penis Cupcake e a dupla Puts, e talvez o próprio Del. Então ele mostra a ele quem ele conseguiu reunir sendo eles: As Pancakes, Weasel Cakes, Kia, Christian Brutal Sniper, Ruby Dunt e a dupla Tamin Engineer e seu parceiro Rabbit Heavy. O próximo episódio mostra quem talvez seja o protagonista da animação mais famosa de TF2, Epic Scout, obviamente contra o Server Blight. O episódio segue normalmente. Detalhe que o nome dos soldados do Blight são meio específicos, né? Quando o Locking Magic aparece, ao invés de ter uma luta épica como a do American Boot, o Epic Scout é só derrotado mesmo. Voltando pro cenário lá do episódio do Penis Cupcake, nós vemos a clássica, entre muitas aspas, cenas do Penis contra o Locking. Só que não tem luta e o Penis só é obrigado a lutar contra o Epic Scout infectado. Ele quase perde, mas é salvo pela equipe do Del. O Epic Scout foge e o Del mostra pro Penis Cupcake alguns universos como o de Team Fabulous 2, a melhor animação de Gmod. Também nos é mostrado uma parte da luta dos Heavies contra o Soldier Maromba, e eles estão perdendo. Como eu disse, sobra nada para os betas. O Del convida o Penis Cupcake para a equipe e ele aceita. Calma que o vídeo ainda não acabou. Antes do EP terminar, o Del fala pro Tamin ir atrás do Spy branco e o Tamin aceita. E antes do Del ir embora, o Del só mostra o dedo e vai embora.
Ok, agora nós temos algumas dúvidas para responder. O que vai acontecer com a dupla de Harris? Onde está o American Boot? O Spy Branco vai protagonizar o próximo episódio? Por que o Loquinho matou a cabeça doida lá? Eu esqueci de falar sobre isso, droga. Bom, sobre aquela cabeça, eu suspeito que é o Server Blight, que agora o Loquinho deixou o acordo, então talvez nós vejamos uma luta dele. Bom, sobre o American Boot, eu acho que ele foi pra alguma missão, assim como o Tamin Engineer e o Rabbit Heavy, né, que tá sempre com ele. E sobre a dupla de Heavies, eu suspeito que eles vão sobreviver à luta contra o Soldier Maruma, mas vão sair gravemente feridos. Eu esqueci de mencionar o meio 07, mas meio que o IP dele é só bem ignorável, e também acho que o criador dessa série vai ficar mais em TF2, não em Half-Life ou algo assim. Bom, eu acho que isso vai ser respondido no próximo episódio.